Seguindo o roteiro do nosso programa, né, turma? Hoje é a segunda aula sobre infecções, que é o tema do curso desse mês, né? Então, na primeira aula eu falei sobre os 4 padrões básicos, né? Pneumonia lobar, broncopneumonia, padrão intersticial e padrão nodular. Nessa aula eu vou falar um pouquinho mais sobre as infecções nos imunodeficientes e as complicações, tá? Então, o cenário clínico, né, turma, é essencial na avaliação da infecção pulmonar. E dentro desse cenário inclui o estado imune do paciente. Tá? Então, saber se o paciente é imunocompetente ou imunossuprimido, né, faz toda a diferença na hora do raciocínio diagnóstico diante de uma suspeita de infecção pulmonar. Outras coisas importantes, obviamente, estão relacionadas à localização do paciente, né? O paciente mora no Brasil, mora na África, mora na Europa, o paciente está em casa, está internado, o paciente mora na roça, mora na cidade, então tudo isso é importante, né? Os fatores exposicionais, né? O trabalho, então tudo isso influencia no raciocínio diagnóstico, porém o estado imune do paciente talvez seja uma das características clínicas mais importantes na hora de pensar diante de um quadro infeccioso, né? As imunodeficiências são múltiplas, né? Tem várias causas. Elas podem ser congênitas, elas podem ser adquiridas, né? Como na síndrome da imunodeficiência adquirida relacionada ao HIV, às vezes relacionada ao ato médico, né? Como tratamento oncológico, ou essas novas drogas imunossupressoras, pós-transplante, então são todas causas de imunodeficiência, né? No imunocomprometido, pessoal, a infecção pulmonar, obviamente, tem uma alta morbimortalidade, maior do que no paciente que é imunocompetente. Por isso a importância de fazer o diagnóstico mais correto o quanto antes, tá? Porém, os padrões radiológicos para descrever as alterações, os sinais, né, e a semiologia radiológica é a mesma que a gente utiliza para os pacientes imunocompetentes, não é diferente, tá? Desta maneira, o objetivo dessa aula é lembrar os tipos de imunodeficiência, os dados clínicos importantes, né, diante de um quadro de suspeita de infecção pulmonar, discutir as apresentações radiológicas de acordo com o tipo de agente, então a gente vai falar das infecções bacterianas, micobacterianas, virais e fúngicas, e ilustrar casos de complicações infecciosas e casinhos complicados, né, infecções graves específicas que é importante reconhecer, seja o paciente imunodeficiente ou imunocompetente. Esses são os objetivos dessa aula, né? Esse quadrinho ele resume um pouquinho da história em relação ao tipo de imunodeficiência, os fatores predisponentes e os bichos, tá? E é importante lembrar, então, que a depender do tipo de imunodeficiência, você vai ter uma incidência maior de determinadas infecções, né? Então, quando a gente tem deficiência dos fagócitos, né, os neutrófilos, ou seja, a gente está diante de uma neutropenia, isso a gente vê muito no nosso dia a dia, né, pessoal? A famosa neutropenia febril, né? Tem uma incidência maior de infecções fúngicas no pulmão. Quando a gente está falando de pacientes que têm deficiência de células B e do complemento, né, como no mieloma múltiplo, por exemplo, uma maior incidência de bactérias encapsuladas e são fatores que predispõem a bronquiectasias e infecções de repetição relacionadas às dilatações brônquicas, né. Dos linfócitos, né, se for relacionado ao CD8, a gente vai ter uma incidência de infecções virais. Se for relacionado ao CD4, que é a típica do HIV, micobactérias e fungos, né. O paciente xilobasto também tem uma incidência maior, infecções principalmente por bactérias encapsuladas, tá? E um detalhe importante, né, que às vezes vocês esquecem, mas o paciente que faz uso crônico de corticoterapia, né, principalmente em altas doses, é o paciente que tem predisposição a ter infecção por tudo, né? Então, a corticoterapia leva a uma imunossupressão importante e aumenta a incidência da infecção por todos esses agentes que a gente está comentando aqui. Então, não menosprezem o paciente que está fazendo uso de corticoterapia e agora, obviamente, com as novas drogas imunossupressoras. Esses pacientes fazem infecções que os pacientes imunocompetentes não fazem, tá? No dia a dia, o que a gente usa é isso aqui, né, que é o que está na tabelinha da nossa apostila. No caso da neutropenia febril, o tempo de história também é importante.
Então, nos primeiros dias de neutropenia febril, ainda as infecções mais comumente estão relacionadas às bactérias, tá? A partir de 15 dias é que começa a aparecer as infecções fúngicas invasivas, principalmente a aspergilose, e as infecções virais, como o citomegalovírus, tá? Então, nos primeiros dias a gente não vai ter aspergilose invasiva, tá, pessoal? Demora 15 dias para aparecer esse tipo de infecção. No pós-transplante, seja ele transplante de medula óssea ou de órgãos sólidos, também depende do tempo. No primeiro mês, mais uma vez, mais comum é relacionado às infecções bacterianas, muitas vezes ao procedimento médico em si, tá? A partir do primeiro mês, de 1 a 6 meses, as infecções mais comumente estão relacionadas aos vírus, principalmente citomegalo, mas também ao Epstein-Barr e a herpes simples. Depois dos 6 meses é que a gente vai ter as infecções oportunistas propriamente ditas, né? Pneumocistose, tuberculose primária ou de reativação, e às vezes a neoplasia linfoproliferativa relacionada ao transplante, que tem também relação com a infecção pelo vírus da Epstein-Barr, né? E no HIV, em vez do tempo, o que nos ajuda a raciocinar em relação ao agente infeccioso, é a quantidade de CD4 que o paciente tem. Se ele tem mais do que 200, ele é quase normal, então ele vai ter uma incidência maior de infecções bacterianas, e se tiver tuberculose, em geral, é tuberculose do adulto ígido, de reativação. Quando o CD4 é menor do que 200, né, mas a gente tem uma incidência maior de pneumocistose, esses são os pacientes que têm pneumocistose como infecção oportunista, e a da tuberculose na sua forma miliar ou na sua forma primária. E quando está menor do que 50, aí é o quadro de maior, né, linfopenia, infecções por citomegalo, micobacteriose não tuberculose e outros fungos, tá? Então essa tabelinha é o que está na apostila de vocês, utilizem ela no dia a dia para pensar diante de um quadro de infecção pulmonar num paciente imunodeficiente, tá? Funciona, faz sentido, no dia a dia funciona. Vamos lá. Das infecções relacionadas a bactérias e micobactérias no paciente imunodeficiente, né? Obviamente a gente vai ter a pneumonia adquirida na comunidade, a gente vai ter pneumonia nosocomial, a gente vai ter pneumonia associada ao ventilador, assim como a ocorrência tanto de tuberculose quanto de micobacteriose não tuberculose. O que ocorre é que nos pacientes imunodeficientes, essas infecções em geral são mais comuns e tendem a ser mais graves, tá? Além disso, as apresentações incomuns, né, são mais comuns. Então, a gente vai ver quadros diferentes, quadros mais raros, né? Então, tenham isso em mente, né? O que a gente tem de diferente no imunossuprimido, né, comprometido, que é legal de vocês lembrarem? Tem dois bichos que são muito agressivos, tá, e que podem simular, inclusive, neoplasia, que é a anocárdia e a actinomicose. A actinomicose tem esse nome, mas não é um fungo, tá? Então, são infecções, em geral, que cursam com necrose, com formação de cavidades, né? Você tem bastante doença linfonodal, em geral tem doença pleural, e como eu disse, muitas vezes você tem invasão da parede torácica, invasão das fissuras pulmonares, né? Simula tumor, tá? Então lembre-se desses dois bichos como processo infeccioso simulando tumor, né? O rodococo, que é um bicho de animal, mas que no paciente imunocomprometido, principalmente HIV, é uma causa importante, recente, né, de pneumonia necrotizante, tá? E a tuberculose, como eu comentei com vocês, ela pode se apresentar tanto na forma primária, né, como uma pneumonia, simulando uma pneumonia adquirida na comunidade. A gente acerta mais quando tem aquele aspecto de pneumonia cruzada, né, consolidação no lobo superior direito e no lobo inferior esquerdo, ou no padrão miliar, né, que é a doença hematogênica, e pode ser também tuberculose de reativação, na sua forma nodular escavada, que é a mais clássica, tá? Então, um exemplo aqui, né, um paciente pós-transplante hepático, né, nos primeiros dias pós-transplante, com um padrão de broncopneumonia, né? O que a gente vê aqui, ó? Bastante bronquiolite inflamatória, né, imagens de ave em brotamento, espessamento de paredes brônquicas, associado também a consolidações e vidro fosco, né, ó, consolidações, vidro fosco, junto com as opacidades relacionadas às vias aéreas, os brônquios com paredes bastante espessadas aqui no lobo inferior esquerdo, né, com material no interior, padrão de broncopneumonia aqui mais à esquerda do que à direita, nesse caso, uma infecção bacteriana causada por um agente que normalmente a gente não vê acometendo o pulmão de paciente imunocompetente, é uma Corynebacterium, né? Tá? Então, uma infecção bacteriana broncopneumônica no paciente
imunocomprometido pós-transplante. Aqui é um paciente SIDA, né, masculino, 43 anos, e olha só que interessante, né, o que a gente tem, na verdade, às vezes a gente pode, no raio-x, a gente pode ficar em dúvida, né, será que é um padrão de broncopneumonia ou um padrão mais nodular, né, então pode confundir. Nesse caso, por exemplo, eu acho que é um padrão mais nodular, né, porque a gente identifica que as opacidades têm um aspecto nodular de diferentes tamanhos. Padrão nodular no ápice pulmonar, lembrar de tuberculose, tá, então esse é um caso de tuberculose sem cavidades, né, um paciente HIV positivo, né? E aqui a tuberculose miliar, né? Então também um paciente HIV positivo, sexo feminino, 32 anos. O raio-x, né, miliar não é sinônimo de randômico ou aleatório. Então, além de ter a distribuição aleatória, os micronódulos são difusos, sutis e homogêneos, como a gente vê aqui no raio-x. Muitas vezes a gente pode ficar em dúvida no raio-x, né? Será que não é só vasos? Se ficar em dúvida, o ideal é fazer a tomografia. Aí na tomografia não tem erro, a acurácia é muito maior. Então a gente vê nessas imagens axiais em janela pulmonar, cheio de micronódulos difusos bilaterais com distribuição aleatória, envolvendo os 3 compartimentos intersticiais, caracterizando a tuberculose miliar, né? Quando eu vejo um padrão miliar, a primeira coisa que vem na minha cabeça é tuberculose, segunda coisa é tuberculose, terceira coisa é tuberculose, né? Se o paciente não é imunocomprometido sabidamente, tem que fazer o teste do HIV, tá? E diagnóstico diferencial, lembrar da histoplasmose, que é o bicho que mais imita a tuberculose na imagem, e mais remotamente metástase hematogênica, principalmente tumores hipervasculares como tireoide e rim. Dos fungos, né? A pneumocistose foi a primeira infecção oportunista descrita na história da medicina relacionada ao HIV positivo. Na imagem a gente tem um padrão intersticial, né? Principal opacidade ao vidro fosco, por vezes associada a reticulações, especialmente septal. O que chama a atenção, que tem de característico na pneumocistose é a distribuição, envolvendo principalmente as regiões centrais e superiores dos pulmões, né, as regiões suprahilares, tá? Essa é a distribuição típica da pneumocistose, que é o contrário, o inverso da distribuição típica da pneumonia viral relacionada ao Covid-19, tá? Na tomografia a gente pode ver pavimentação mosaico, e a pneumocistose tem esse nome não à toa, né? Se não for tratado adequadamente, evolui com a formação de múltiplos cistos, né? Múltiplas pneumatoceles, né? Deixa o pulmão igual um queijo suíço, né? Hoje em dia a gente não vê mais isso, porque o paciente HIV tossiu 3 vezes já toma Bactrim, né? Que é um antibiótico barato e que é suficiente para tratar a maioria dos casos de pneumocistose. Mas quando começou, o pulmão da turma ficava todo igual um queijo suíço, né? Aspergilos classicamente, né, infecta o paciente que está em neutropenia febril. O padrão típico é um padrão nodular, caracteristicamente com o sinal do halo, né? Por vezes a gente pode ter também o sinal do halo invertido. São 2 sinais vistos apenas na tomografia e não dá para ver no raio-x. Por isso a importância de fazer a tomografia nesses casos, né? São sempre infecções, são quadros clínicos muito graves, né? Então por isso que eles fazem um monte de tomografia repetida, né, em vários dias seguidos, e por isso que a gente faz sem contraste, apesar de ser infecção, né, para poupar o rim dos pacientes. E durante o tratamento da aspergilose angioinvasiva, né, que é a forma que acomete o paciente neutropênico, pode aparecer inclusive o sinal do crescente aéreo, que é sinal de boas respostas. Mais recentemente tem alguns bichos que têm imitado aspergilos, então antes a gente escrevia no laudo direto, aspergilose angioinvasiva, né? Hoje a gente escreve infecção fúngica angioinvasiva, e às vezes eu escrevo até infecção fúngica invasiva, porque nem sempre a invasão é só vascular, muitas vezes a invasão é de via aérea, né, na patologia. Mas enfim, além do aspergilos, tem outros bichos que têm aparecido aí, principalmente cândida e mucormicose, simulando, né, o aspergilos, por isso o mais correto é escrever infecção fúngica invasiva, aí você pode até colocar provável aspergilos, aí você está dizendo que é provável, mas tem uma chance menor de ser outra coisa. A aspergilose também pode causar outro tipo de infecção no paciente pequeno e imunodeprimido, que é a infecção tipo semi-invasivo, né? Isso também acomete os pacientes DPOC, né? O pequeno imunodeprimido aqui são aqueles pacientes com doenças crônicas, né? Então, o etilista, o diabético descompensado, tá? E é na forma de uma pneumonia necrotizante crônica, né? Essa é a apresentação da aspergilose semi-invasiva, evoluindo, obviamente, com formação de cavidades, por vezes caracterizando abscessos.
Além da pneumocistose e do aspergillus, né, que são os bichos mais comumente, os fungos mais comumente relacionados às infecções nos imunocomprometidos, é importante lembrar que todos os outros fungos podem envolver o paciente imunocomprometido, né, e é descrito que alguns deles são mais comuns, né, também nesse tipo de paciente. Então, principalmente o criptococo e o histoplasma, tá? O padrão radiológico, né, é o típico padrão nodular. Por vezes pode formar massa, simulando também neoplasia, e por vezes pode simular principalmente as infecções micobacterianas, por tuberculose, micobacteriose não tuberculose. Por isso que no laudo, às vezes a gente escreve assim, né, processo compatível com processo infeccioso, vírgula, devendo-se investigar micobactérias e fungos. Muitas vezes na imagem, a distribuição e os sinais não nos permitem, né, dizer com certeza se a gente está diante de uma tuberculose, de uma micobacteriose não tuberculosa ou de uma infecção fúngica específica. Sempre que possível, a gente tem que dizer, mas se a gente não consegue, é importante passar a informação que a gente acha que pelo menos não é uma infecção piogênica, né? Se vocês disserem isso no laudo, vocês já estão fazendo a sua parte. Então, essa é uma tomografia bem bonita de um paciente com pneumocistose, um paciente jovem, HIV positivo com síndrome da imunodeficiência adquirida. Lembre-se que nem todo HIV positivo tem a síndrome, né? E olha só o que a gente vê, né? Um vidro fosco, difuso bilateral, tende a poupar a casquinha do pulmão, ser mais central e tende a envolver mais a região dos lobos superiores. Nesse caso, a gente tem também, ó, na semana superior à esquerda principalmente, espessamento liso de septos interlobulares, caracterizando um padrão de pavimentação em mosaico, que pode fazer parte do padrão intersticial de processo infeccioso, que é o que a gente vê aqui nessa pneumocistose. Aqui é um caso bem bonito de neutropenia febril, pós-transplante de medula óssea, né? Um paciente também jovem, masculino, 40 anos. Olha só que legal, né? Então, essa é a imagem típica da infecção fúngica anjo-invasiva, né? Então, um nódulo com um halo de vidro fosco ao redor, né? Então, aqui, praticamente, nesse contexto clínico, não tem diagnóstico diferencial, né? Esse paciente fez o tratamento foi adequado e evoluiu com sinal do crescente aéreo. Isso aqui, né, apesar de ser uma forma de cavidade, né, a lesão escavou, não significa que está pior, né, pelo contrário, isso é um sinal de boa resposta ao tratamento, tá? O azar é que esse paciente, né, ele evoluiu com outra infecção no pulmão direito, possivelmente também relacionada ao aspergillus, né, que não fazia sentido ter respondido de um lado e não ter respondido do outro, mas enfim, esses pacientes são assim, a gente tem que se atentar e descrever. A direita, né, também é um padrão nodular, porém sem o sinal do halo bonitão, como a gente está vendo aqui. Então tem chance de ser outro bicho, tá? Mas essa lesão à nossa esquerda, no lobo superior esquerdo, é a lesão típica da infecção fúngica anjo-invasiva, nesse caso aspergillus, que é o que acontece na grande maioria das vezes. Aqui um paciente do sexo feminino, 44 anos, olha a história, febre alta, dor de garganta e tosse seca há 3 semanas, né? É um paciente que não sabia que era imunocomprometido, né? Era um paciente que fez o teste rápido e veio positivo para HIV. O raio-x é difícil de ver, né? Ó, mas tem uma opacidade aqui, esboçando uma massa aqui na região apical esquerda. Quando a gente faz a tomo, né, ó, diagnóstico diferencial com câncer de pulmão. A história não é de câncer, né, turma? Mas é uma massa no pulmão, pode ser câncer. O que tem de diferente aqui é que a gente vê que tem nódulos satélites, né? Quando a gente faz o MIP, a gente vê que tem micronódulos também difusos pelos pulmões, né? Então não é só essa lesão, tá? E tinha uma linfonopatia mediastinal, principalmente hilar esquerda, com necrose, né? Então, nesse caso aqui, era uma histoplasmose. Lembrando que a histoplasmose é o bicho que imita a tuberculose, né? Seria o principal diferencial nesse tipo de situação, tá? Nas infecções virais, antes de ter Covid-19, o que a gente via de pneumonia viral na radiologia era citomegalovírus, tá? Fora situações epidêmicas, né, como H1N1 e etc., né, o que a gente tinha no dia a dia era infecção viral relacionada ao citomegalovírus, 50% das infecções, tá? É um padrão intersticial, né, semelhante ao que a gente vê na pneumocistose. O que tem de diferente, né, que ajuda ou que acrescenta especificidade na infecção pelo citomegalo é que a gente tem uma doença mais importante de vias aéreas, componente de bronquiolite inflamatória, especialmente paredes brônquicas, e a gente tem mais comumente derrame pleural. Tá? Isso que ajuda a diferenciar da pneumocistose, que em geral é mais central e superior. Tá? O citomegalo não tem essa distribuição, a distribuição
pode ser difusa ou basal. A pneumocistose, menos comumente tem bronquiolite inflamatória, em geral não tem derrame pleural, né? E é importante lembrar que tem outros vírus respiratórios também, podem levar a pneumonias virais, principalmente nos pacientes imunocomprometidos, tá? Inclusive do complexo da herpes zoster, tá? Então é importante lembrar que isso pode acontecer, principalmente no paciente imunocomprometido. Esse é um exemplo de um citomégalo, né? Uma paciente pós-transplante renal, aqui no seu segundo mês pós-transplante, quadro infeccioso respiratório, no raio-x, ó, opacidade em vidro fosco, difusa, bilateral. Essa poderia confundir com o COVID, né, pessoal? Tem um predomínio basal, mas não na periferia. Quando a gente faz a tomografia, olha que legal, né? Um vidro fosco bem difuso, na verdade, né? Envolve tanto a região superior quanto a inferior. Em algumas regiões a gente vê algumas opacidades mais centrolobulares, inclusive formando alguns nódulos maiores, ó, isso pode acontecer no citomégalo. Olha aqui no segmento 6 do pulmão direito, né? Esboçando imagens de árvore em brotamento, tá? Essa é uma infecção pelo citomégalo, é o que a gente via antes da pandemia do Covid, tá? Padrão intersticial. E esse é um caso bastante interessante, uma paciente segmento de artrite reumatoide, usando corticoterapia, usando imunossupressor, com um quadro respiratório subagudo, né, infeccioso subagudo. PCR lá em cima, aí fez a tomografia, né, ó. Aqui, um paciente com uma doença do colágeno, qual que é a nossa dúvida? Será que isso aqui realmente é uma infecção? Ou será que é uma doença intersticial pulmonar? Uma coisa que ajudava, obviamente, é ver que 2 meses atrás o pulmão dele era normal, tá? Então, doença intersticial pulmonar não surge, né, de uma hora para outra, assim, na maioria dos casos são doenças subagudas ou crônicas, mas também identificar que a principal opacidade aqui é o vidro fosco, né, e eu não vejo, né, bronquiectasia de tração, não vejo faviolamento, não vejo distorção arquitetural, que são os sinais de fibrose no pulmão, tá? Então, nesse caso aqui foi feito o diagnóstico de uma pneumonia viral relacionada ao vírus sincicial respiratório, tá? Talvez até o que a gente vê mais lá embaixo, ó, possa ser alguma manifestação de doença intersticial, mas não tinha antes, né? Acho que aqui confunde mais quando tem um padrão mais linear, mais reticular. Agora lá em cima era tudo pneumonia viral, né? Então lembre-se de que o paciente em uso de corticoterapia e terapia imunossupressora, ele vai fazer infecções oportunistas, infecções por agentes que menos comumente envolvem ou acometem os pacientes imunocompetentes, né? Por último, rapidinho, em relação às complicações e os casos complicados, né? As principais complicações das pneumonias infecciosas, né, são a pneumatocele, que na verdade é um cisto sequelar, a gente vê mais no paciente jovem, né, principalmente nas crianças, e o abscesso pulmonar ou empiema. Então, no dia a dia, o que a gente faz exame de imagem para avaliar, na maioria das vezes, é a suspeita de um abscesso ou de um empiema complicando uma pneumonia. Essas são as duas mais importantes, mas lembre-se que a pneumatocele é mais comum do que parece, tá? Principalmente nos pacientes jovens, né? A pneumonia necrotizante, né, é uma complicação e ou uma forma grave de infecção no pulmão. Das bactérias mais comumente está relacionadas a Staphylo, Pseudomonas e Klebsiella. Klebsiella, quando acomete o lobo superior do pulmão direito, é o que o pessoal antes chamava de pneumonia pesada, né? A turma gostava de perguntar isso na prova do Colégio Brasileiro, hoje pergunta-se menos. Mas também pode estar relacionado a fungo, né, como aspergilos. Então lembre-se que aspergilos é causa de pneumonia necrotizante no pequeno imunossuprimido. E no HIV positivo ao rodococo, que é um bicho de bicho, né, uma bactéria em geral relacionada aí a animais, né, principalmente cachorro e etc. Embolia séptica também é um tipo grave e específico de infecção, né, comumente relacionado à endocardite, ao uso de drogas endovenosas, por vezes tratamento odontológico, infecção de catéter, lesão de pele, tá? São as principais causas, artrite infecciosa, pode levar a embolia séptica. Os principais bichos são estafilococcus e a pseudomonas, que a gente vai ver na imagem é um padrão nodular escavado, múltiplos nódulos escavados no pulmão, por vezes com sinal da ponta de vaso, né? Que é um sinal também presente nas metástases, esse é o padrão radiológico, né? E a pneumonia aspirativa também sempre é grave, né, porque você está jogando bicho do
trato gastrointestinal para dentro do pulmão. Lembre-se dos fatores predisponentes, né, paciente etilista, paciente com doenças do esôfago ou da faringe, paciente com distúrbios neuromusculares, né, distúrbios de deglutição, tá? São pacientes que fazem mais pneumonia aspirativa. A gente tem uma incidência maior de gram-negativos e anaeróbios. Na imagem que a gente vai ver em geral uma broncopneumonia complicada, principalmente à direita e mais envolvendo os segmentos basais e posteriores, e o grau de confiança é maior ainda quando a gente vê um material dentro da luz dos brônquios, né? Esses são os casos, as complicações e os casos complicados, né? Então, algumas imagens, né, aqui, uma paciente de 51 anos com um abscesso pulmonar. Então, essa é a imagem típica, né, uma imagem, uma consolidação esboçando massa com componente escavado formando nível líquido. Ficou mais bonito até no perfil aqui, né, turma? Ó, a gente vê que é maior do que parece aqui no PA, né, ó, tá? Então, uma cavidade com nível líquido no contexto infeccioso é a imagem típica do abscesso pulmonar. A tomografia é mais fácil de ver, né? A gente vê que aqui já organizou, realmente forma uma cápsula, a cavidade com material líquido no interior. Além disso, nas outras áreas da consolidação tem necrose, tá? Então, essa é a imagem típica de um abscesso pulmonar, complicando uma pneumonia bacteriana. O empiema, né, que é a coleção de pus na cavidade pleural, ela pode confundir com o abscesso às vezes, né? Qual que é o segredo? É identificar que trata-se de uma coleção pleural com o sinal da pleura dividida, split pleural sign, né? Então a gente vê aqui uma coleção pleural na base do hemitórax direito, com espessamento e realce tanto da pleura parietal quanto da pleura visceral, né? Ficou bem bonito aqui, tá? Então, empiema aqui. Se tiver gás, aumenta o grau de confiança, né, mas não precisa ter o gás, tá? Então aqui mesma coisa com focos gasosos. E às vezes a coisa é tão gritante que mesmo no exame sem contraste a gente consegue ver o espessamento pleural, como nesse caso aqui à esquerda. Às vezes a gente vê também um aumento da densidade e da espessura da gordura subpleural, tá? Indicando aí pelo menos um processo subagudo, né? Em geral, a hipertrofia da gordura sem densificação está relacionada às pleuropatias crônicas, mas num empiema aí subagudo ou arrastado, a gente pode ter também esse aumento desse tecido gorduroso com componente de edema, né? E aqui embaixo, um abscesso, né, pulmonar que às vezes pode confundir com empiema. Essa dúvida é pertinente muitas vezes, então tem que olhar com atenção, né, as margens da coleção, né, ver se tem sinal do broncograma, sinal do angiograma, olhar com atenção para diferenciar um abscesso de um empiema pleural. Essa é uma pneumonia necrotizante bonita, né? Então, em geral, uma consolidação mais extensa, em que a gente vê múltiplas áreas hiporrealçantes de necrose e múltiplas áreas escavadas, né? A gente não delimita uma cavidade única, essa é a diferença do abscesso. O abscesso é uma lesão drenável, operável, né? Isso aqui, turma, não tem o que operar, né? Isso aqui é pura necrose, cheio aqui de microabscessos, talvez a gente possa dizer assim, tá? Esse é o aspecto de uma pneumonia necrotizante, tá? Essa aqui tipicamente envolvendo o lobo superior direito, que antes o pessoal dizia que era típico da Klebsiella, hoje a gente sabe que não é, tem vários bichos que causam isso daqui. Aqui, inclusive, no paciente DPOC, ó, com enfisema, tá, pulmonar, se no contexto crônico, pode ser até aspergilos isso daqui, tá, pessoal? Aqui no caso era uma pneumonia necrotizante bacteriana, eu não me lembro qual que é o agente exatamente. Moça jovem, 32 anos, embolia séptica, tá? Eu acho que essa aqui era relacionada ao catéter. Então, ela estava entubada, né? E olha só, cheio de nódulos escavados no pulmão, né? Com derrame pleural bilateral, maior à direita, né? Múltiplos nódulos escavados, além de outras opacidades. Tinha consolidação, tinha vidro fosco, tinha nódulo sólido. Porém, o clássico da embolia séptica são os múltiplos nódulos escavados, né? Sempre uma infecção muito grave, tá, turma? Então é importante fazer o diagnóstico. Por último, uma pneumonia aspirativa, né? Então, um paciente esofagopata com bócio mergulhante, são duas condições que predispõem à aspiração. Na janela imediatina a gente vê aqui, ó, o esôfago dilatado com nível líquido, sempre é patológico. Na janela de pulmão a gente vê uma broncopneumonia à direita, mais no lobo inferior, mais posterior. Olha só, consolidações, vidro fosco, opacidades relacionadas às vias aéreas, os brônquios de paredes espessadas com material e já uma pequena cavidade. Então, a broncopneumonia complicada, paciente com fator de risco, pneumonia aspirativa. Toda vez que você achar que pode ser uma pneumonia aspirativa, tem que descrever no laudo, tá? Porque sempre é uma infecção grave, essa informação
é importante para o clínico. Resumindo, os dados clínicos, né, principalmente o tipo e o tempo de imunodeficiência, né, são essenciais aí no diagnóstico diferencial dos processos infecciosos, principalmente quando a gente está lidando com pacientes com comprometimento do sistema imune, né. A semiologia radiológica é a mesma, então a gente vai descrever os 4 padrões, são os mesmos: pneumonia lobar, broncopneumonia, padrão nodular, padrão intersticial, porém se atentar com a distribuição, se atentar com a presença de sinais associados, que junto com as informações clínicas nos permitem dizer qual é provavelmente o agente, ou pelo menos ajudar o clínico na investigação dos agentes infecciosos mais comuns relacionados a esses padrões, né? As infecções no paciente imunodeficiente, independente do agente, se é bacteriana, micobacteriana, viral ou fúngica, elas são mais frequentes e são mais graves, tá? Essa é a regra. Então, todo paciente imunodeficiente, vocês têm que olhar com outros olhos na suspeição de processo infeccioso, tá? Sejam mais criteriosos, né? As principais complicações da infecção pulmonar são o abscesso pulmonar e o empema pleural, e as infecções graves que sempre devem ser suspeitadas, né, e descritas adequadamente, seja o paciente imunocompetente ou imunossuprimido, são a pneumonia necrotizante, a embolia séptica e a pneumonia aspirativa. É isso, pessoal. Alguma